Vamos ler em Colossenses capítulo 2, versículo 17. Achou? Pode ler. Michele, você quer ler? Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém. Pode sentar. Senhor, damos graça pela leitura da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmão, nós queremos meditar nesta manhã a respeito da questão das sombras, que o texto de Colossenses cita muito bem a respeito do propósito das sombras que estão nas Escrituras. Pode parecer estranho, mas nas Escrituras nós achamos também as sombras. Sombras passam, né? Verdade? Tem uma sombra, ela desaparece. E essa era a didática da sombra, é o desaparecimento dela mesma. A sombra não permanece para sempre, a realidade sim. Então, antes de nós entrarmos nesse assunto, então nós vamos para fazer pensar, para que vocês possam pensar, vamos pensar na questão da literatura. Por exemplo, escreveu Lev Tolstói no século XVIII, ele morre no século XIX, e ele é um escritor russo, escreveu aquele livro Guerra e Paz, e também escreveu um livro que chama-se A Nota Falsa, em que dois ginasianos falsificam um rublo, acrescentando um 2 à direita e vira 12 rublos. Antigamente era possível fazer esse tipo de falsificação. E engana uma senhora que vende quadros. E dali começa o processo da sombra. Depois vem os inquéritos, depois as pessoas se vingam, depois as pessoas passam aquela nota para frente, depois assaltam, depois matam, depois vão para a prisão, e depois alguns se convertem, porque Lev Tolstói ele teve uma conversão, ele fez uma interpretação radical do texto, e termina entregando os seus bens, sai viajando, encontra com Victor Hugo, e depois ele escreve a Nota Falsa. Quer dizer, são as sombras bem com aquela tendência para o mal. Existem sombras que são coisas que projetam para o bem, e sombras que projetam para o mal. Então, se nós pensarmos nessa questão das sombras e como é que elas surgem no contrário da verdade, no engano, no prado do leito. E à margem desse leito, então medram as sombras. E as sombras são aquelas teologias e interpretações obscuras. Por exemplo, o próprio ateísmo é uma sombra que projeta sobre as pessoas ideias, e que também nasce do engano, da incredulidade. Jesus disse para Tomé: não seja incrédulo. Então a sombra sempre está por aí, né? E o ateísmo ele pode ser ativo e passivo. Eu não creio em Deus, é o ateísmo passivo, diz o ateu. Depois ele pode ser ativo: eu acredito que Deus não existe. Já é o ateísmo militante, que são a sombra da intelectualidade, que não admite como evidência aquilo que é evidência da existência de Deus, o universo, o sol e todas as coisas grandiosas e a própria criação, como disse Paulo aos Romanos. E também existe o agnóstico, que não toma partido a favor de Deus nem contra. Eles não conhecem, não querem conhecer, ou não têm uma condição de conhecer. São os agnósticos que dizem assim: eu não sei se existe,
ou se existe. Eu vivo nessa contingência. Não sei, pode ser que exista, pode ser que não exista, disse a presidente da República, que faz um discurso na Assembleia, e a Assembleia bate palma quando ela diz: bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Mas a rigor não existe uma nação sequer no mundo cujo Deus seja o Senhor, nem Israel. E lá tem os incrédulos, segue várias outras tendências. Não existe, isso é uma teoria, uma possibilidade em que se deve buscar, mas não uma realidade concreta em algum lugar. Não existe uma nação cujo Deus é o Senhor, nem os Estados Unidos, que foi fundado sobre a inspiração cristã. E ela fala isso, fala para enganar os incautos. Eu vejo no filme que os irmãos batem palma porque ela disse isso. Mas aí o padre questiona: como é que os cristãos votam num partido que aprova o aborto, aprova o assassinato de crianças, né? De aborto do feto? Se você vota a favor de uma pessoa que declaradamente assina embaixo a favor do aborto, você está votando contra Cristo, que Ele é a favor da vida. Então, em algum momento, a igreja protestante entra nas sombras e termina se associando com as pessoas que são declaradamente contra o Evangelho. Quem concorda e assina leis a favor do aborto para matar, não é? A igreja católica tem uma posição mais firme, é mais tradicional, tem mais raiz. Então ela é a favor da vida e em nenhum momento ela se declara a favor do aborto. Mas a igreja protestante, por causa das raízes um pouco solta, ela às vezes tem uma tendência de querer ser moderna e concordar com ateus, com comunistas, com pessoas que têm um comportamento averso ao Novo Testamento, que é contra a vida, e faz esse tipo de declaração. Elas vêm no púlpito e pregam e tem toda uma aparência de religiosidade, mas só religiosidade aparente, não existe nada. Então essas são as sombras que permeiam a própria igreja nas interpretações, nas hermenêuticas. Então quando nós olhamos para esse texto, nós vamos aprender o quê? Que uma coisa é a realidade e outra são as sombras. Então o texto no Novo Testamento diz claramente que essas coisas são sombras do porvir. E esse porvir é o corpo de Cristo. Então, tudo que estava lá no Antigo Testamento, as promessas e os símbolos, são sombras de uma realidade que ia aparecer no futuro. Quando Jesus chega, Ele é o próprio templo, Ele é a realidade. Tanto que ele cria então uma sombra no próprio Novo Testamento. Quando olha para o templo, ele diz assim: essas pedras, depois ele diz assim: eu derrubarei esses templos e o reconstruirei em 3 dias. Ora, se o templo será derrubado, ele não será construído com a mesma forma, com o mesmo material, com o mesmo propósito, mas ele vai surgir no corpo de Cristo. Então ela diz: olha, eu reconstruirei em 3 dias. É a ressurreição. E acabou o templo. Então o templo era a sombra do porvir. E esse porvir, diz lá, é o corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo é a realidade. Essa palavra porvir, ela tem esse significado também de realidade, que é o melo, que era o futuro, o porvir, e também a realidade. Então, qual é a realidade projetada pelas sombras? É Cristo, o corpo de Cristo. A igreja, mas essencialmente o corpo de Cristo. Então nós temos que escolher sempre a realidade e deixar as sombras de lado. Porque as sombras, elas são transitórias. E a realidade é permanente. Por onde as pessoas devem caminhar? Caminhar pela realidade, não é? É a realidade que importa e não a sombra. Então,
São três coisas que nós temos que pensar. É na questão das sombras, que esquia, é uma palavra grega para esquia, sombra. Depois, aquilo que está passando, que é velho, antigo, que é palaio. E kainé, que é o novo. São três coisas. Então, a sombra é a transitoriedade. Quando Jesus vem, então anuncia no Novo Testamento, ele fala do Antigo Testamento, dizendo que ele vem para trazer luz àqueles que estão nas trevas, né, sombras e a escuridão da morte. E escuridão e sombra são palavras, a escuridão é derivado da esquia, são a mesma palavra. Então são sombras da morte. Qual era a sombra da morte que estava antes de Jesus chegar? Sombras e escuridão. Era em relação à própria teologia, que termina em algumas igrejas, como diz aqui o livro que a Carla apresentou, A Morte da Razão, de Francis Schaeffer, eu acredito. E ele ficou muito preocupado com essa questão da introdução das sombras no lugar da realidade, e ele passou a incentivar as pessoas para que fizessem boas leituras e pesquisassem melhor, para ter uma vida espiritual melhor. Porque quando se introduz a sombra no lugar da realidade, então começa a viver exatamente como muitas igrejas, comunidades, introduz todo o aparato judaico da religiosidade e cultua aquilo, arca, cultua tudo. Então faz da sombra a realidade, e quando se faz da sombra a realidade, se perde a razão, se perde o alvo, a realidade fica ofuscada, e você projeta uma nova realidade que nunca virá, porque Cristo já veio. Se a realidade já veio, não tem como projetar uma sombra de uma outra realidade, que é Cristo. Não tem outro Cristo para vir. Então não tem como introduzir sombras que projetem uma nova realidade. Então Lucas escreveu que essas sombras pode ser também, hoje quando se introduz a sombra no lugar da realidade, se introduz a morte no lugar da vida. Quem espera ver no símbolo a realidade, encontra a morte, porque já não está mais lá. Ela já não produz a vida. Ela é uma mera recordação. É um objeto decorador. É uma decoração de uma possível realidade. Mas não é mais a realidade, e nem tampouco tem condições de projetar essa realidade. Então essas coisas terminam produzindo, à margem, sombra, um tipo de agnosticismo evangélico, em que as pessoas não creem mais assim na palavra de Cristo, porque ela não apresenta uma coisa tangível. As pessoas têm que pegar para ver, tem que pegar na arca, tem que pegar no candelabro, tem que ver o rolo do livro de Isaías, para poder sentir que é real. Então isso termina produzindo um agnosticismo religioso dentro da igreja evangélica. A igreja evangélica já não consegue ter uma fé, vamos dizer, depurada. Ela se mistura com a sombra de novo e já não consegue mais fazer aquela fé sem as sombras. As sombras têm que ser deixadas de lado, senão ela termina produzindo um tipo de agnosticismo que você não consegue mais crer no Evangelho. É preciso buscar a sombra de novo. Então Paulo dizia: vocês precisam de novo de leite, precisam de novo de começar pelos símbolos, precisa de novo atravessar o deserto, precisa de novo entrar no tabernáculo e fazer o sacrifício, você precisa de novo de Moisés. Eis aqui quem é maior do que Moisés. Vocês precisam do templo, eis aqui quem é maior do que o templo. Vocês precisam da lei, eis aqui quem cumpre toda a lei. Vocês precisam do sábado, eis aqui quem é maior do que o sábado. Então Jesus está dizendo: eu sou a realidade, essas coisas são as sombras. Agora, como o ser humano tem uma tendência para as sombras, ele sempre procura uma forma de criar uma possibilidade em uma sombra, para talvez acalmar a mente aflita
pela realidade. Porque a realidade precisa então agora de fé. Por isso que, por exemplo, o ateísmo, que é um fruto de sombras. Quando a pessoa não crê em Deus, é que ele já viu alguma coisa sobre Deus. Se não houvesse a religião, o ateu não se manifestaria com tanta tranquilidade, né? Não vamos dizer com propriedade, mas o ateu não teria como se manifestar se não houvesse a crença, a religião, a crença em Deus. Então, quando as sombras crescem, ela cresce de dois lados. Ela cresce em direção do ateísmo, quando o ateísmo diz: eu sei que não existe Deus. Isso é uma, segundo Sponville, André Comte Sponville, é uma imbecilidade. O ateu que diz eu sei que Deus não existe é um imbecil, segundo André Comte Sponville, é um filósofo francês. Agora, também, se o cristão ele procura na sombra uma definição da realidade, e ele, quando olha para essas sombras e olha para essas coisas, diz: eu sei que Deus existe, é outra imbecilidade. Por quê? Ninguém pode dizer eu sei. A questão em relação a Deus é eu creio ou não creio, é sim ou não, e não eu sei como. As evidências para que a pessoa tenha fé em Deus, ela não vai chegar a um ponto de dar uma convicção do saber que Deus existe. Tem que crer. Os sinais exteriores da evidência de Deus, a própria criação, como disse Paulo aos Romanos, não são sinais que serão depois traduzidos como um meio da verdade absoluta, ou um meio para se alcançar a verdade de forma adequada. O que Paulo diz, que isso são, na verdade, como se fossem sombras para que a pessoa possa crer. Ou a pessoa termina crendo em Deus, ou não. Mas ele não vai ficar pendurado nas evidências e achar que então, pelas evidências, eu creio em Deus e ponto. Ele tem que crer em Deus, ou não. Então já o agnóstico ele fica no meio do caminho, como disse a presidente. Eu vivo nessa contingência, não sei se ele... Pode ser que ele exista, pode ser que não. Isso aí é gnosticismo. Mas o cristão, ele tem uma confissão da fé. Eu creio em Deus. Agora você pode até chegar a dizer, eu sei que Deus existe, olhando para Jesus. É a única condição. Mas fora isso, você não tem condição nenhuma de dizer, eu sei que Ele vive. Eu só digo porque Jesus veio. Eu só digo porque a realidade veio. Se não fosse a realidade, nós não teríamos como crer em Deus de forma realmente adequada, certa. Creio em Deus. Só podemos dizer porque Jesus veio. Porque se Jesus não houvesse vindo, nós estaríamos nas trevas, debaixo de sombras. Estaria naquilo que Blaise Pascal disse, né? Sobre a questão de Deus que se esconde. E que os ateus dizem assim, se Deus se esconde, possivelmente não existe. Porque no Antigo Testamento, é o Deus que se esconde. Mas quando chega o novo, que é o Koiné, então vem a realidade. Então os homens só têm condições de conhecer a Deus através de Jesus, de forma que é muito mais saudável, muito mais comunicativo e muito mais possível em relação à realidade, e muito mais possível em relação à instrução adequada. Você viu o quadro da Santa Ceia de Leonardo da Vinci, né? É muito mais adequado do que você olhar para qualquer outro símbolo judaico. As pessoas dizem assim, olha, o quadro da Santa Ceia de Cristo, isso me parece uma idolatria. Mas os objetos judaicos parece que não são. Que critério é esse? Jesus foi humano. Nas igrejas evangélicas protestantes,
metodista e todas as outras, tem quadro de Jesus, Ascensão, tem da Santa Ceia, Caminho de Emaús. Não é idolatria. Agora, alguns dizem, não, isso não pode. Mas eu posso ter bandeira de Israel, posso ter um tabernáculo, posso cultuar um tabernáculo nos cultos protestantes, que é normal. Qual é o critério? É o critério das próprias sombras. Porque uma intelectualidade medrada nas sombras, ela termina produzindo esse tipo de teologia. Ela não consegue andar, porque ela está presa nas sombras. Porque a sombra tem também o sentido de poder de amarrar a razão. E a pessoa não poder pensar. Ela não pode pensar. Ela fica presa. Então nós temos que ser libertos das sombras. Porque é uma questão de opção, você querer ficar liberto das sombras. Então, essa é uma forma de pensar. Porque Jesus é que introduz uma maneira de pensar moderna. Então, quando nós, quinta-feira, nós estamos falando sobre essa questão do que se lembrar. E se você se lembra, tá? Se você se lembra sobre o verbo lembrar, se você se lembra do verbo lembrar, você sabe que se refere à questão da consciência e da razão. Então, quando você recorda pela mente, na mente que tem a condição de você reter, ou ter uma amnésia, ou seja, não ter mente. E a mente passa a mentir, quando não tem a mente. Então você olha, e o texto diz que o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ora, se você não lê as Escrituras, se você não participa de culto, se você não tem vida de louvor, de oração, de adoração, de referências bíblicas nenhuma, do que você tem para lembrar? De nada. Geralmente as pessoas que não têm nada dos que lembrar se prendem ao amuleto, não é? Ele faz um omelete que é amuleto, vários. Às vezes são coisas simbólicas de religião, de religiosidade. Quando o católico faz, o protestante diz, olha como eles são ignorantes. E quando os protestantes fazem, eles são corporativos e dizem, não, isso aqui não tem perigo nenhum. No entanto, tudo o que se referia à sombra em Israel, no tempo de Jesus, era tudo o que se referia à religião judaica, especialmente. Se Jesus então veio como a realidade das coisas judaicas, veio de todas as outras, que também era a única que projetava a realidade, era a religião judaica. De forma que nós temos que estar atentos à questão da sombra, saber que elas são sombras. Não precisamos nos pendurarmos nas sombras. Nós somos livres e temos a condição necessária para crer em Jesus sem nenhum obstáculo. Não podemos criar obstáculo nós mesmos, levantar sombras. Por isso que em Hebreus fala que essas coisas são palaios, são antigas. São coisas que estão perdendo a cor. São coisas que estão se fragmentando. São coisas que estão se desabando. O que é que estava desabando quando Jesus veio? Era o templo, eram os objetos, eram as leis de sal, de lua nova, de comida. Era o espírito da lei que foi esquecido. Então a lei estava praticamente desabando, porque não tinha como se cumprir. Estava tudo desabando, porque eram sombras. Era palaio. Por isso que os hebreus disseram, então quem escreveu a carta aos hebreus, disse o quê? Quando vem o que é novo, o velho tende a desaparecer. Ele estava desaparecendo, se tornando arcaico. O que é uma coisa arcaica? É uma ferramenta que você não pode mais usar, que acabou. E era difícil para os judeus dizer assim, olha, acabou. Então era sempre uma tentativa de restaurar. Não tem como restaurar nada disso mais. Porque quando se tenta restaurar, você suplanta Cristo. Daí, um teólogo americano disse que o templo de Salomão brasileiro, que Cristo no templo de Salomão do Brasil é meramente
um Cristo decorativo. Ele não é o ponto central. Ele decora o templo, mas não é o templo, porque o templo ficou projetado com mais significância do que ele. Isso é um ponto de vista também, né? Pode se colocar entre aspas. Daí que nós temos que estar atentos sobre o que é a realidade, o que me convém, e o que é sombra, que já não me convém. Ninguém se alimenta de sombra, se alimenta de realidade. O alimento judaico era uma sombra que não tem mais condição de alimentar. Nem sequer alimentava direito o judeu, que se ele estivesse bem alimentado com as sombras, reconheceria Jesus. Mas como as sombras são limitadas, elas não têm condição de alimentar adequadamente. E eles ficaram com amnésia, no vale do Letos, no prado do Letos, e não conseguiu chegar no Aletos, porque ficou no Letos, no engano, e ficou esquecido. O que aconteceu com Tomé? Ele se alimentou de sombras. Como muitos dos discípulos, ele estava tão cheio de sombras que nem vendo Jesus ele acreditava. Ele precisou tocar, porque ele vivia de sombras e se tornou um incrédulo, um tipo agnóstico. E Jesus disse: só sede crente e não incrédulo. Então a fé, a religião ou a vida com Deus, ela tem que ser começada pela fé. Depois vem a razão, raciocinar sobre a fé. Esse livro sobre fé e razão, a morte da razão, é muito importante, porque nós não vivemos sem a mente. E o Espírito Santo diz que nos fará lembrar de todas as coisas. Que coisas? Que nós lemos. Você lê sobre a sombra porque você não é judeu. Então você lê o Antigo Testamento. Nós fazemos seminário porque não somos judeus. Então precisamos saber o que a sombra projetava. Uma vez que nós sabemos, nós vamos para a realidade. E quando nós introduzimos a sombra no lugar da realidade, nós fragmentamos a consciência. E a consciência não é fragmentada. Ela é uma sequência de pensamento interligado entre si, até formar um todo completo. Ensinava o psicólogo James, e também do século XVIII até o século XIX. Então você pensa, não de coisas fragmentadas, mas somando os pensamentos, as ideias, até você ter uma mente consolidada. Então quando você pensa, você usa sombras, você vai fazendo raciocínio até chegar numa realidade. Mas você não continua sempre nas sombras, pegando fragmentos. Eles se consolidam para que você tenha um pensamento firme, bem formado acerca das coisas. Diz que o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas e vos ensinará todas as coisas. E diz mais que ele vai trazer de Cristo. Quando o Espírito Santo traz de Cristo, ele não traz sombra, ele traz a realidade. Aí está a diferença entre religião e realidade, entre a realidade e as sombras. E olha, irmãos, é muito fácil a pessoa se entregar às sombras. É muito tranquilo, porque com as sombras você não precisa pensar muito, e nem sequer você tem uma necessidade de ser, porque a sombra não projeta para ser, projeta para ser ideias sempre. Nunca você se tornar realidade. É mais fácil seguir sombras, é mais difícil seguir a Cristo. Quando Jesus chega, as pessoas não vão todos aceitar Jesus. Pelo contrário, eles vão contestar com as sombras. És tu maior que nosso pai Abraão?